Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto foi escrito pelo padre Robert Maloney. Ele foi superior-geral da Congregação da Missão, os Padres Vicentinos. Ele foi, desde então, um grande incentivador e articulador da família vicentina. O texto a seguir é uma belíssima reflexão sobre alguns rostos de Vicente de Paulo. Vale a pena conferir. Quarto rosto de São Vicente de Paulo, contemplativo na ação. Poucos santos têm sido tão ativos como São Vicente de Paulo. Foram tão impressionantes suas obras que em seu funeral o pregador disse: ele transformou o rosto da igreja na França, o sermão de Maupas de Tours. Porém, seus contemporâneos viam nele um homem de profunda oração. Um deles, Louis Abeli, escreveu que seu espírito estava continuamente atento à presença de Deus. Um padre, que o conhecia muito bem, recorda que o viu uma vez contemplando durante horas um crucifixo que tinha em suas mãos. A naturalidade com que Vicente de Paulo fala sobre a oração e a contemplação é um sinal de que ele transitava facilmente neste meio. Vicente de Paulo é muito eloquente quando fala de como ele vê Deus. 1 ano e meio antes de sua morte, ele disse aos padres e irmãos: a recordação da presença de Deus cresce na alma pouco a pouco e com a ajuda de sua graça se torna permanente em nós. Nos sentimos vivificados, por assim dizer, por esta presença divina. Meus irmãos, quantas pessoas no mundo que nunca perdem este sentido da presença de Deus. O que podemos falar de Vicente de Paulo, o contemplativo na ação? Pouco a pouco fui percebendo a união de oração e ação, tão evidente neste rosto de Vicente de Paulo como uma das chaves mais importantes para compreender a espiritualidade vicentina. Vicente de Paulo estava totalmente convencido de que a oração e a ação caminham juntas. Se deu conta de que, separada da ação, a oração pode tornar-se uma fuga, pode perder-se em fantasias e produzir falsas ilusões de santidade. Por outro lado, o serviço separado da oração pode ser algo muito superficial, pode ter um aspecto de agir mecânico, pode converter-se numa dependência, num atrativo que vicia. A espiritualidade apostólica é plenamente autêntica quando une oração e ação num equilíbrio saudável. Vicente de Paulo enfatiza no amor prático e efetivo, porém insiste também com grande força na oração diária. De fato, na tradição espiritual vicentina, a oração tem um papel de extrema importância. Em poucas coisas pôs tanta ênfase assim. Disse Vicente de Paulo falando sobre a oração: dá-me um homem de oração e ele será capaz de tudo. Poderá dizer como o apóstolo: tudo posso naquele que me conforta. A Congregação da Missão durará sempre que mantiver a prática da oração, que é como uma muralha que defenderá seus missionários contra todo tipo de ataques. Em outras palavras, considera a oração como essencial para os que estão comprometidos com o trabalho pelos pobres. Buscamos o equilíbrio salutar entre ação e contemplação? São Vicente é um modelo a ser seguido para sermos todos contemplativos na ação.